Você tem dificuldade em tomar a sua pílula anticoncepcional regularmente? Apresenta muitos efeitos colaterais com seu método anticoncepcional e deseja um método de maior eficácia? Então veja os benefícios do DIU. Eu sou Eduardo Baracá, ginecologista e obstetra, e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os DIUs. O que são os DIUs? Os DIUs são dispositivos intrauterinos com a principal função de contracepção. São anticoncepcionais de longa duração, extremamente confiáveis quando bem posicionados e totalmente reversíveis. A grande vantagem do DIU é que a sua principal ação é dentro do útero, então eles apresentam pouco impacto para o organismo. Eles geralmente não impedem a ovulação, ou seja, a produção hormonal dentro dos ovários geralmente acontece normalmente. Quais os tipos de DIUs disponíveis no mercado? Hoje temos 4 principais tipos de DIUs. 2 não hormonais, o de cobre e o de prata, e 2 hormonais, o Mirena e o Cailina. A grande vantagem dos DIUs não hormonais é a ausência de hormônios em sua composição. Então a mulher terá um anticoncepcional seguro e sem hormônios. E a grande vantagem dos DIUs hormonais é a redução do fluxo menstrual. Agora vamos falar um pouco sobre cada tipo de DIU. O DIU de cobre é um dos DIUs mais tradicionais que existe, geralmente com duração de 10 anos. A sua ação é totalmente local, dentro do útero, levando a uma reação inflamatória contra os espermatozoides e no endométrio. A sua vantagem é ser um método anticoncepcional sem hormônios e muito confiável. A desvantagem é que, devido a essa reação inflamatória aumentada, ele pode cursar com aumento do fluxo menstrual ou causar ou piorar as cólicas menstruais. Esses efeitos geralmente acontecem mais intensamente nos primeiros meses da colocação e costumam melhorar com o tempo. DIU de prata. O DIU de prata, que na verdade é um DIU de cobre e prata, tem duração de 5 anos e uma ação semelhante ao DIU de cobre, local. Porém, apresenta uma menor concentração de cobre na sua composição e a prata, que diminui o risco de oxidação da parte do cobre. Como resultado, ele tende a causar um aumento do fluxo menstrual menor quando comparado com o DIU de cobre tradicional. Vale ressaltar que tanto o DIU de cobre como o DIU de prata apresentam a sua versão mini, que tem um formato diferente, em U, e são utilizados em mulheres com úteros pequenos ou com história de expulsão anterior ao DIU. DIU Mirena. O DIU Mirena é um DIU hormonal de 5 anos de duração que apresenta em sua composição o levonorgestrel, uma progesterona que é liberada diariamente dentro do útero. Esse hormônio faz com que haja uma atrofia do endométrio, ou seja, a camada interna do útero fica bem fina, além de alterar o muco cervical. Como consequência, geralmente há uma redução do fluxo menstrual. Em algumas mulheres entram até em amenorreia, ou seja, param de menstruar. Essa vantagem faz com que o DIU Mirena seja utilizado em outras situações além de como anticoncepcional, como em mulheres que apresentam um fluxo menstrual intenso, mulheres com cólicas menstruais e mulheres que não desejam menstruar, e também em portadoras de endometriose e adenomiose. DIU Cailina. O DIU Cailina é um DIU hormonal novo no mercado brasileiro, lançado aqui em 2020. Tem duração de 5 anos e apresenta o mesmo hormônio que o DIU Mirena, o levonorgestrel, porém em menor concentração. O tamanho dele também é menor que o DIU Mirena. Com isso, a colocação dele pode ser mais fácil. E além disso, pela menor concentração, ele costuma cursar com menos efeitos colaterais. Porém, como desvantagem, ele pode causar um pouco mais de escapes e reduzir o fluxo menstrual com menos intensidade quando comparado com o DIU Mirena. O DIU pode falhar? A taxa de falha do DIU é extremamente baixa, comparada com a da laqueadura tubária. Em média, 0,2% nos DIUs hormonais a 0,8% nos DIUs não hormonais. Ou seja, 2 a 8 mulheres em 1000 mulheres com DIU podem apresentar uma falha. Tem idade certa para colocar o DIU? Qualquer mulher em idade fértil pode ser candidata à colocação do DIU, contanto que não tenha nenhuma contraindicação para isso. Inclusive mulheres que nunca tiveram filhos. O DIU não vai prejudicar o seu futuro reprodutivo. Como é feita a colocação do DIU? A colocação do DIU pode ser feita em consultório médico ou no centro cirúrgico sob sedação. A realização de ultrassom transvaginal regularmente vai avaliar se a posição do DIU está correta e, com isso, garantir a eficácia do método. Bom, espero ter esclarecido algumas questões sobre o DIU, mas se ficou alguma dúvida, me segue no Instagram, me manda uma mensagem e a gente conversa por lá. Abraço, pessoal!